Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal Bocito. Eu sou o Bocito, é um prazer voltar a tê-lo, assim que já nos conhece. E a você que é a primeira vez que nos assiste, seja bem-vindo também no nosso canal. E o conselhemos, assim também como o convidemos, para que possa então passar a seguir-nos a partir de agora, deixando o seu like, curtindo também este vídeo e assinando o sininho para que não percas nenhum vídeo ou nenhuma novidade que possamos lançar daqui para frente. Portanto, bora ao vídeo. Então, pessoal, neste vídeo de hoje, nós vamos trazer de uma forma bem específica os documentos necessários para o pedido de visto como estudante. Propriamente, vamos falar sobre o financiador. Sabemos muito bem que existem dois tipos de financiador, ok? Existem o financiador residente e o financiador não residente. Então, tens dúvida a respeito? Neste vídeo, te vou ajudar a perceber quem é o financiador residente e quem é o financiador não residente. Por isso, fica até o final deste vídeo que tem uma novidade boa. Lembrar-se também que atualmente decorre o processo de inscrição nas universidades portuguesas. Se não se inscreveu, podes também entrar em contato conosco para que possamos então ajudá-lo neste sentido, ok? Bora ao vídeo. Então, pessoal, tal como eu já disse ao princípio deste vídeo, existem dois tipos de financiador. Mas antes de começarmos a detalhar sobre financiador, vamos aqui entender o que é um financiador. Bom, no processo migratório, o financiador é a pessoa responsável por tudo aquilo que for o seu processo e que responde por si. Na escola, antigamente, a gente chamava isso de o teu encarregado de educação, tá? Então é isto, o teu financiador é como se fosse o seu encarregado de educação. Aquela pessoa que se responsabiliza pelo gasto total da sua viagem, tá? Aquela pessoa que se responsabiliza pela sua estadia, pelo financiamento da sua formação e aquela pessoa também que responde por si em casos de adversos, né? Vamos assim dizer, casos em que aconteça alguma situação consigo, seja de saúde, seja no processo de viagem e até mesmo alguns casos de morte, ok? Então, esta pessoa é que é chamada ou considerada como seu financiador. Bocito, será que o meu tio, o meu irmão, o meu vizinho podem ser meu financiador? Bom, atualmente, o processo de imigração para Portugal tem requisitos muito específicos sobre isto. Assim como tem muitos requisitos específicos, ele proíbe e diz assim: só pode ser financiador de outrem aquele que for parente direito, e caso for um parente indireito, há que se provar este grau de parentesco. Penso já ter respondido a pergunta que fiz no princípio, não é? Então, só pode ser seu financiador aquela pessoa que é seu parente direito. E se não for um parente direito, é parente de segundo ou terceiro grau, então tens que ter formas de provar que realmente são parentes. É o que eu disse. Há uma boa notícia no final deste vídeo para que percebas como podes provar se a pessoa é seu parente ou não. Então, fica até o final desse vídeo, curta, deixa aqui o seu like. Eu sou o Bocito novamente e estou aqui semanalmente para trazer para si todas as novidades do processo migratório, ok? Então, vamos continuar com o nosso vídeo. Então, tal como eu dizia, quais são os documentos necessários para que o financiador envie para tu anexares no seu processo? Atenção, eu disse enviar. Significa dizer que é o financiador não residente. Ou seja, como eu disse que existem dois tipos de financiador, se calhar tu estás a te perguntar, dois tipos, financiador residente e não residente, qual é a diferença? Ok. Financiador não residente é aquela pessoa que não vive em Portugal, ok? É seu parente, mas ele não reside em Portugal, não está localmente em Portugal. Mas ele consegue custear o seu processo todo, ele consegue se responsabilizar por isto. Esta pessoa é chamada de financiador não residente. E ela tem processos específicos ou documentos específicos que tem que dar para si anexares no seu processo. Estes documentos são: primeiro, cópia do BI ou a carta de residente. 2.
termo de responsabilidade, minuta, reconhecido no notário e consulado. 3. Extrato bancário dos 3 últimos meses com o carimbo do banco e assinatura do gerente. 4. Documento que comprova o agregado familiar. Tá? Então é isto. Atenção, o último ponto diz que tem que ter o documento que comprova o agregado familiar. Será que só com o agregado familiar mostra que são residentes? Bom, ao final deste vídeo, tal como já disse, estou sempre a frisar, vou explicar mais detalhadamente sobre isso, ok? Então, pessoal, estes são os documentos que o financiador não residente em Portugal precisa disponibilizar para tu anexares no seu processo, ok? Mas atenção, o último ponto, tal como já referi, em que tu precisas comprovar, né, por meio de um agregado familiar, se são parentes ou não, é no caso em que, por exemplo, seja um financiador que não é seu pai, não é seu irmão, não é seu tio, não tem o mesmo nome por aí fora. Neste caso, pode anexar. Mas se for o seu pai, se for você mesmo, até porque tu pode ser o seu próprio financiador se tiveres condições, não precisas de, né, de agregado familiar para comprovar nada, certo? Então, é só uma observação e um parênteses, ok? Ponto 2. Quais são os documentos necessários para que o financiador residente disponibilize para si anexar no seu processo? Vamos saber. Os documentos necessários que o financiador residente em Portugal precisa disponibilizar para associar o seu processo são termo de responsabilidade ou carta de chamada, carta convite, disponibilizado modelo na AIMA. 2. Cópia do passaporte ou a cópia do cartão de cidadão. 3. Cópia de residência. 4. NIF, número de identificação fiscal. 5. NIS, número da segurança social. 6. Comprovativo de morada. 7. Extrato bancário dos últimos 3 meses. 8. Certificado de constituição de agregado familiar, documento financeiro. 9. Declaração de imposto de renda. Viu? Estes são os documentos necessários que o financiador residente em Portugal precisa disponibilizar para tu anexares no seu processo migratório. Pessoal, para quem é financiador residente, tem muita responsabilidade, não é? Portanto, se tu tens dúvidas sobre financiador residente e financiador não residente, estas são as novidades, ok? Então, se tu já sabes, já consegues ter noção de como começa a estruturar o seu processo, caso estejas a depender de um financiador residente ou caso tu estejas a depender de um financiador não residente, ok? Agora, pessoal, antes que eu continue a explicar sobre financiador residente e financiador não residente, por favor, eu peço assim, deixa aqui o seu like, partilhe este vídeo para que mais pessoas possam saber sobre o processo de migração, ok? O processo migratório atualmente é um processo que tem existido muitas questões, existem muitas agências de viagem, eu não sei como é que é aí do seu lado, no caso, para quem estiver no Brasil, para quem estiver em Moçambique, Cabo Verde, na Guiné, ou um outro país, e também sejam todos muito bem-vindos, dou um rala para todos vocês, para quem não sabe, dou um olá, isso é o nosso canal cotidiano aqui em Angola, mas a você que está em Angola, então falo diretamente para si, partilhe este vídeo para que mais pessoas possam saber sobre o processo de imigração e que evitem gastar tantos valores com agências de viagens, sabendo que você mesmo consegue estruturar o seu processo de migração, ok? Tenha fé, tenha calma e planeje de princípio ao fim todo o processo. Continue a vir para cá na Bocito para poderes te atualizar e em questões de dúvida não hesite. Entre em contato conosco pelo nosso TikTok, nosso Instagram ou nosso Facebook. Deixa aqui uma mensagem, um comentário e eu entro em contato consigo, ok? Em questões de dúvida, não hesite. Então, pessoal, se já deixaste o seu like, já deixaste o seu comentário, já partilhaste também, vamos agora explicar as dúvidas em questões que muita gente tem em mente. E dessas dúvidas são: quem pode ser o financiador, quem não pode ser o financiador, quantos financiadores é possível por pessoa ou
como é que tudo funciona, assim posso dizer, né? Pessoal, é possível sim ter mais de um financiador, ok? É possível sim ter mais de um financiador. Tu podes ter 1, 2, 3, 4 financiadores, depende de si. Por que é possível ter mais de um financiador? Porque há aqueles casos em que tu vais para uma formação superior, por exemplo, e o seu financiador, o seu pai, né, ou a sua mãe, não tem condições suficientes de se responsabilizar pelos gastos que tu vais ter lá. Então, essa pessoa ganha um valor abaixo de 1.000 euros ou de 500 euros, por exemplo, e tu não trabalhas. Logo, você precisa de provar, não é, o meio de subsistência lá. Como é que você vai continuar a pagar a formação? Como é que tu vais te alimentar? Como é que vais arrendar o espaço? E por aí fora. Então, essa pessoa que é o seu financiador não tem estas possibilidades de poder se responsabilizar por esses gastos. Então surge a necessidade de intervir mais pessoas. Se tens um irmão, um tio, que tem possibilidades também, não é, de poder te ajudar, de financiar esses custos, juntando com os custos do seu financiador inicial, que é o seu pai, por exemplo, ou a sua mãe, consegue liquidar e bater o valor mínimo exigido em Portugal para poderes solicitar um visto. Então, esta pessoa pode também entrar como seu financiador, tá? Esta pessoa pode também entrar como seu financiador. Quando é que isso é possível? Como já disse, é possível quando os dois têm um vínculo familiar comprovado, tá? O meu pai, por exemplo, é o meu financiador que não tem possibilidade de custear todo o gasto da viagem, do processo migratório. A minha irmã também tem um bocado de trabalho e ganha alguma coisa. Então, esses dois podem se juntar, tá? Para poderem entrarem como meu financiador. Por quê? Porque os custos dos dois, balançando, consegue dar um saldo final positivo para o processo ser aprovado pelo consulado. Tá? Porque se o seu financiador não tem possibilidade suficiente, não tem por que você entregar o seu documento, vai ser negado por falta de subsistência. Tá? Então, muita atenção nesses pontos. Agora, se for um tio seu da esquerda, o teu vizinho que muito gosta de si, tem possibilidades e consegue provar só com o seu salário que tem como te financiar o processo todo, e tu pretendes tê-lo como seu financiador, ou melhor, o consulado não permite. Não permite por quê? Porque vocês não têm vínculo familiar, ao menos que se prove. E como é que tu podes provar que vocês são parentes ou não? Existe uma forma de fazê-lo e eles solicitam alguns documentos para provarem se realmente vocês são familiares um do outro ou não. Esta era a novidade que eu disse que diria a vocês na reta final deste vídeo. Mas peço novamente, estamos numa campanha este ano de atingir no mínimo 100 inscritos. Já estamos quase, falta mais um bocadinho, mas eu sei que com seu apoio e seu voto vamos conseguir. Deixa aqui o seu like, curta este vídeo e ative o sininho para que não percas nenhuma novidade. Então logo atingirmos 100 inscritos, vamos sair de Bocito Oficial para Vlog Oficial. No Facebook, no Insta e no TikTok já estamos como vlog, ok? Já estamos como vlog Bocito. Falta aqui no YouTube, falta pouco para nos atualizarmos como Vlog Bocito. Bocito Oficial para Vlog Bocito. E com a sua ajuda, vamos conseguir, sim senhora, marcar este passo, ok? Então, como eu dizia, existem alguns documentos que é possível tu anexares para comprovar se realmente existe um grau de parentesco ou não com esta pessoa que você pretende tê-lo como financiador. Que documentos são estes? Documentos que servem para comprovar o vínculo familiar. 1. Bilhete de identidade. 2. Cartão de cidadão. 3. Passaporte. 4. Certidão de nascimento. Viu? Estes são os documentos necessários que tu podes anexar para provar que vocês são parentes um do outro. Não use o agregado familiar, ok? O documento que diz que tu vives ou ele vive ok? O documento que diz que tu vives no seio familiar dele, ele te recebeu e você está dentro do agregado, não é justo, não serve para comprovar parentesco, tá?
Por que bilhete? Por que o passaporte? Por que o cartão de cidadania? Porque nesses documentos é possível ver o seu nome inicial, o nome do meio e o sobrenome, né? Ou, vamos dizer, o nome de família. Se casa, se não casa, se a geração é a mesma, se não é. Então, por meio desses documentos já é possível ver. Caso eles perceberem que não há nenhum vínculo aí, meu amigo, vais gastar dinheiro em vão. Portanto, muita atenção sobre quem você escolhe para ser seu financiador, ok? É família? Melhor. Não há voltas, não há rodeio e facilita o processo, tá? Era isto que eu quis passar a vocês. Obrigada por ter chegado até aqui, por ter nos acompanhado neste vídeo. Muito obrigado, ok? Peço novamente a você, se esqueceu de seguir-nos a partir de agora, que passa a seguir-nos. Deixa o seu like e seu comentário em questões de dúvida, seja aqui no Instagram, seja aqui no Facebook, seja aqui no TikTok ou no YouTube. Por favor, deixa o seu like e partilhe com mais pessoas para que mais pessoas saibam sobre o processo de migração. Atenção, não pensa muito, não tenha dúvidas. Atualmente, imigrar é uma opção de muitos jovens. Não é por desespero, é uma questão de oportunidade. Expande mais os seus sonhos, acredite mais em ti, vai dar certo. E amanhã, te vais lembrar um dia deste vídeo e dizer assim, o Bocito tinha razão. Ok? Muito obrigado por chegares até aqui. O convidemos que visite os outros nossos vídeos para que estejas mais atualizado sobre aquilo que perdeste, ok? Aquela matéria que tinhas que estar informado e ainda não conseguiste ver. Portanto, estarei consigo no próximo vídeo. Aguardo por si. Até já!